Bem, pessoal, meu nome é Rômulo, trabalho na Universidade Federal de Rondônia. Esse aqui é o canal Teolitérias e eu vou falar hoje a respeito da diferença conceitual, de modo abrangente, entre o totalitarismo e o autoritarismo. Totalitarismo e autoritarismo. São conceitos que dialogam, bebem na mesma fonte, que é a ditadura. Ambos, tanto o totalitarismo quanto o autoritarismo, eles têm uma forma de governo baseada na ditadura, ou seja, essa ditadura como conceito de voz única e forçada, né, de voz imposta para a população, e nem sempre, claro que é bom aqui a gente deixar claro como as ditaduras nascem, sendo uma das formas que pode transformar em totalitarismo ou autoritarismo. Então as ditaduras elas podem nascer de diversas formas. Então é legal você anotar aí, você que está acompanhando o vídeo, para o primeiro conceito, que é a ditadura, ela é uma expressão, uma forma de governo oriunda desse sistema, né, político, que é o totalitarismo ou o autoritarismo. Então a ditadura é uma das formas, porque ela impõe a sua voz via da força, via da questão ideológica, via da questão jurídica, muitas vezes. Então a gente tem que entender a ditadura como esse poder de ser a expressão desses dois sistemas. E hoje eu vou tentar explicar e como as ditaduras nascem, né? Importante a gente pensar. Como que as ditaduras saem da onde, né? Então a gente tem três tipos de ditadura mais clássicas, né, se a gente for pegar na história. Então um tema complexo, não há uma fórmula para falar disso, não há uma teoria pontual, é assim, mas há fatos na história que nós podemos usar para explicar. Então nós temos as ditaduras de caráter mais carismático, que são ditadores que conseguem aí atrair, né, a população, e saem da vontade do povo, inclusive, né? Então são ditadores que muitas vezes nascem de repúblicas. Por exemplo, o próprio Mussolini, né? O Getúlio Vargas também foi eleito aqui no Brasil. E ditadores muito carismáticos, como o próprio Hitler, né? Tinha um carisma gigante lá nos seus discursos. Então há os ditadores que são eleitos democraticamente a partir de um sistema democrático, e que muitas vezes eu vou levar aquela máxima da sociologia e da filosofia, que às vezes líderes ditatoriais nascem em regimes de liberdade para tirar a nossa liberdade, né? Eu gosto bastante dessa expressão. Eles nascem em regimes de liberdade e querem depois destruir a nossa liberdade. Então meio estranho. Então esse primeiro tipo de ditador, que é legal a gente anotar, que é o ditador carismático, que é o ditador que nasce muitas vezes eleito. Aqui na América do Sul a gente já teve essas situações e outras formas aí na Europa. E há os ditadores, essa é a primeira forma. A segunda forma são ditadores que se impõem através da força, normalmente por golpes militares ou por golpes de milícias armadas, né? Ou de guerras civis. Acontece muito em alguns países como o Haiti, por exemplo, aconteceu assim. Temos o Sudão, então nós temos países que entram em colapso, e aí a força militar, né, ela vai impor aí uma ditadura, porque a ditadura ela tem esse caráter único, né? Uma voz, uma vox, né, lá do conceito grego, né, uma dita, né, única e muitas vezes imposta, não respeitando as outras vozes, e ainda mais em política, que a gente, quando pensa em política, pensa em diversidade, pensa em complexidade, pensa em democracia, que são muita gente. Quando a gente pensa em democracia, a gente está pensando em muita gente falando, muita gente pensando. Então, para você acertar os ponteiros de todo mundo, fica muito difícil. Acertar os ponteiros dos interesses de todo mundo, se a gente está falando de uma democracia, depois eu vou fazer um vídeo falando de democracia, mas só para a gente entender, a gente fala de democracia participativa ou democracia direta, a ideia é que todo mundo tem opinião e todo mundo vá votar, como era na Grécia, na Ágora. Pensa a complexidade,
né, de política, de você chegar num consenso com uma quantidade exorbitante de pessoas. Na democracia representativa, na democracia indireta, que é essa que a gente tem hoje, onde nós elegemos um representante, esse representante fala, né, fala pela gente lá no Congresso, no Parlamento ou na presidência, já é difícil. A gente já tem difícil da disputa de opiniões e demandas para chegar no consenso. Na ditadura você tem uma voz única, ela vai se impor pelos mecanismos que ela tem. Seja pelo carisma que o cara aderiu, né, e teve ali, ou seja pela força militar, como a gente teve aqui em 64, a gente teve em 1889, aí a partir de 1891 também ali no Floriano, né? Getúlio Vargas ali na Revolução de 30, onde você tem a força militar e aí resolve, tá? Bem, mas para a gente agora aí entender lá o conceito puro de autoritarismo e totalitarismo, a gente vai entender que a gente começa, é uma crescente, tá? É uma água fervendo, a água vai fervendo, a água vai fervendo. O leite vai fervendo na sua casa, né? Até que você dá a viradinha e ele derrama. Eu acho que é mais ou menos isso da democracia para o autoritarismo, começa a ferver, e para o totalitarismo, o derramado leite já é que está perdido. Então, para a gente entender, eu quero que a gente entenda aqui, tá? 3 pontos, 3 categorias importantes aqui de oposição. Quando a gente pensar em política, a gente vai pensar em multiplicidade de vozes e vai pensar que a voz que está no poder, ela vai sofrer vozes de oposição. Tá? Então eu vou categorizar para vocês aqui didaticamente quais são as 3 categorias básicas de oposição para que a gente possa entender didaticamente a evolução do autoritarismo para o totalitarismo. A primeira categoria, a gente vai chamar aqui, a primeira categoria seria a categoria legal, que é um sistema de freio ante ao poder de alguém que lá esteja governando. Mesmo que o cara tenha sido eleito presidente, ou o cara é o primeiro-ministro, é claro, vocês aí sabem, é claro, que dá aquela vontadinha de tomar o poder. Né? De você, poxa, eu vou ter que sair, né? Eu vou ter que sair aqui do poder, tá tão bom, né? Tá tão legal aqui, eu tô ganhando tanto, tá tão, né? Tô ganhando tantos benefícios, ou eu tô representando um grupo que, né? Eu tenho prestígio, então dá aquela vontadinha de você, né? Continuar no poder, até por interesses que você... Né? Não estou dizendo que todo governante é assim, mas estou alegando que existe essa possibilidade aí pela lei de Murphy. Então nós temos um sistema legal que impede que há um desrespeito por isso e a pessoa seja um tirano, seja um ditador, ela não saia mais do poder. Esse sistema legal, quem acompanha aí sabe o Estado moderno, o Estado contemporâneo, contratualista, né? O Estado moderno legalista, o Estado democrático de direito, ele é regido por uma Constituição. Então a gente tem um sistema constitucional que diz como que vai ser tudo, como que vai ser a eleição, como que vai ser constituído os poderes, né, a divisão dos poderes, respeito entre os poderes, né, as competências do presidente da República. Vou até pegar aqui para vocês, ó, a nossa Constituição brasileira de 88, com as suas mais de 100 emendas, né? Então aqui está como a restrição do poder. Está um sistema de freio contra esse declínio, às vezes, autoritário de um governante que ele possa ter. Então aqui está a divisão dos poderes, competências do presidente e tudo mais, como eu disse para vocês. Essa é a primeira barreira. Tá? Então a primeira barreira é a barreira legal. Nós temos uma Constituição. Né? Nós temos uma Constituição. Essa barreira legal é para que você ultrapasse e você queira ficar mais tempo no poder, você necessariamente vai ter que destruir essa primeira barreira. Então, quando você destrói a Constituição, você já está iniciando um processo de autoritarismo. Você destrói a Constituição, você iniciou o processo aí de autoritarismo. Você rasgou. Então, o Getúlio Vargas fez isso em 30. Todo ditador, todo autoritário que vai caminhando aí para o totalitário, o primeiro passo dele é eliminar a legalidade. Porque quando você rasga a legalidade, você elimina a Constituição, 64 foi assim aqui no Brasil, em 1889 foi assim, em 30 foi assim.
Quando você elimina a Constituição, você também elimina as leis subsequentes. Você elimina o topo da pirâmide e você vai eliminando em cascata as outras legislações. E com isso te facilita a próxima etapa. Né? Qual que é a próxima etapa? A próxima etapa, que é o segundo da categoria, a próxima etapa você vai anotar aí, esse caminhar para o autoritarismo, tá? A gente não tem aqui uma fórmula mágica de dizer o que é autoritarismo, a gente tem fatos históricos, a gente tem fatos jurídicos, então a gente precisa determinar isso para que, né, esse processo seja visível aí para vocês. Então, uma vez que eu eliminei a legalidade, que eu eliminei a Constituição do país e através dela todo o sistema jurídico que está implícito, que vem subsequente, os tribunais, eu vou afetar a segunda etapa. A segunda etapa é o quê? É o político institucional. Ok? A segunda categoria que o autoritarismo ataca, ele invade, é o político institucional. Então, o que é o político institucional? Então, primeira coisa que vocês têm que saber do político institucional, o parlamento. Porque o parlamento, ele vai dividir poderes em qualquer que seja a forma republicana, a maioria das formas republicanas, o parlamento ele divide poder com o governante, seja presidente, seja primeiro-ministro, seja monarca. A gente teve no Brasil uma monarquia constitucional com Dom Pedro II. Então, há uma divisão de poderes. Por mais que a gente diga que não, mas é claro que um parlamento vai dividir um pouco do poder. Então, o que um ditador, o que um autoritário vai fazer? Ele já eliminou a Constituição, que está escrito isso, justifica para ele falar, eu não vou ouvir mais o parlamento ou eu vou dissolver o parlamento, como foi o ato institucional número 5. Vão para casa, acabou, não tem mais parlamento, eu agora governo sozinho. Como Getúlio fez, não tem Constituição, não tem parlamento, eu vou dissolver as assembleias legislativas dos estados, eu vou dissolver as câmaras municipais dos estados e vou nomear interventores nos estados, como aconteceu em 30 e 37, no Getúlio. Em 37 foi o ápice do poder autoritário do Getúlio Vargas. Então, no autoritarismo, eu vou eliminar o sistema político institucional. Então, eu elimino o parlamento, eu já estou enfraquecido o judiciário, então já estou os dois poderes aí, o poder legislativo e o poder judiciário já está combalido, já afetei eles, já ataquei eles. E um detalhe importante disso é que eu posso ter o apoio de duas grandes forças que levam até uma ditadura, que é o povo e que é os militares. Que os militares são organizações fortes, armadas. É claro que a gente pode ter organizações paramilitares, como a gente está tendo aí do Grupo Wagner, que inclusive o líder morreu, que dá medo, porque as organizações paramilitares, se elas se fortalecerem, elas podem levar a população também até elas, podem ter poder político. Então, resumindo, só para a gente entender até aqui, então, o autoritarismo ele vai começar atacando o quê? Primeiro, a legalidade do Estado, atacando a Constituição. Dali, ele vai avançar para o segundo nível, para a segunda categoria, que é o político institucional. Então, ele vai atacar o quê? Parlamento, a divisão dos poderes, ele vai ser uma vox única, né? E ele vai atacar as câmaras, as assembleias, né? Tudo que for poder institucionalizado, ele vai atacar e vai se fortalecer cada vez mais. Tranquilo? Agora a gente vai ter o terceiro nível, onde ele avança mais, porque de repente ele pode estar avançando, mas ele vai ter o quê? Ele vai ter problemas, porque a sociedade pode estar organizada em partidos políticos, de oposição, que vão, mesmo que não estejam mais no parlamento, mas que vão se mobilizar, vão fazer manifestações de rua, né, vão fazer cartas abertas. Então, nesse terceiro nível aí, é o nível político-ideológico. Então, nesse nível político-ideológico, um autoritarismo, então, ele vai ter que atacar as forças de resistência que não estão mais institucionalizadas, que não são mais organizadas pelo Estado, mas que ainda existem e que estão por aí nas ruas, se manifestando, por exemplo, ou que estão dentro dos jornais, emitindo pareceres, declarações, fazendo matérias jornalísticas, criticando a oposição. Então, um governo ditatorial, um governo autoritário, ele vai atacar essa parte política ideológica que está no povo. Ideológico a gente não consegue pegar.
são as ideias que estão circulando, o modo de ver da população, que é a oposição política. Um país como o Brasil, muito grande, com uma diversidade cultural muito grande, então ele vai ter, claro, vai ter oposição, né? Vai ter classes ali se opondo. Então, esse ataque é o quê? Ataque à imprensa, e ele costuma vir legalizado. Então, o ataque à imprensa ele vai vir legalizado. Então, eu não tenho uma Constituição que proteja a liberdade de expressão e liberdade de imprensa, então eu vou atacá-la por meio de decreto ou por meio de um ato institucional, que foi no caso o AI-5, por exemplo, ou os decretos do Getúlio Vargas. E aí nessa fase eu vou mobilizar a minha energia e a força para eliminar focos de resistência. Seja focos de resistência da imprensa e seja focos da imprensa políticos, partidos políticos, são subnúcleos de poder, e vou atacar também sindicatos ou outras organizações sócio-institucionais que têm caráter aí. Então vou fazer um ataque. O ataque começa coletivo, acabando com os partidos políticos, por exemplo, no caso de Getúlio Vargas, Constituição de 37. Ele vai acabar aí, acabando com os partidos políticos por lei, né? Ou, por exemplo, como o próprio Hitler, ele acabou com os partidos políticos dentro do nazismo. Quando o parlamento queimou, ele já deixou para lá e quando ele adquiriu muito poder, ele falou, não precisamos, o povo, porque ele é um totalitarista, o povo falou, não precisa mesmo. E quando aparecesse, ele ia lá e exterminava pela força, né? O Stalin também decretou que dentro do próprio partido não haveria outras vozes diferentes, dentro do próprio partido, a gente não podia ter debate, né? Ele não estava falando nem dos partidos de fora, dentro do próprio partido único, que é uma característica do totalitarismo, partido único. E o sonho dos ditadores, né? Qual que é o sonho de um ditador, gente? Qual que é o sonho de um tirano? Ter um partido único, né? Sem partidos nenhum. Qual que era o sonho do Getúlio? Ter um único partido. Mas ele tinha um partido integralista, ele tinha um partido nacionalista, então ele tinha que dialogar aí com outros partidos. Mas aí a gente começa a perceber que nessa terceira fase, a gente falou da fase legalista, acaba com a Constituição, da fase política institucional, eu acabo com o parlamento, com os poderes. Essa terceira fase, que é o político-ideológico, a gente já começa a perceber que já invade a esfera privada. O ditador, o Estado, ele já começa a invadir a esfera privada, das liberdades individuais, né? Então é natural que a liberdade de opinião ela já começa a ser cerceada aí nesse terceiro nível totalitarista. E um detalhe importante aqui, e você que tem sua ideologia deve estar pensando, isso é típico da esquerda ou isso é típico da direita. Não, isso é típico do poder. Tá? Em qual espectro ideológico que você for, direita ou esquerda, isso é típico do poder. O poder corrompe e o poder com muita força na mão de alguém, sem uma complexidade social, sem esferas de outros núcleos de proteção, sem uma Constituição, sem um Estado democrático de direito, ele, claro que ele vai ser acumulado na mão de um, como acumulou na mão do Stalin, como acumulou na mão do Mussolini, que não é considerado totalitário, tá? O Mussolini não é considerado totalitário pela Hannah Arendt. Ela considera, né, essa obra aqui fantástica que fala das origens do totalitarismo. Ela não vai colocar, ela vai colocar dois regimes totalitários puros, que é o nazismo e que é o comunismo de Stalin e o nazismo de Hitler, tá? Aí você vê que o fascismo do Mussolini não consegue chegar ao nível, né? Ao nível desses totalitaristas que eu citei para vocês. Já quase saindo desse terceiro político ideológico, que é quando você invade a esfera particular das pessoas, a gente vê o seguinte, que uma arma do autoritarismo é a fiscalização das pessoas, é fiscalizar com que as pessoas, o que as pessoas falam, o que as pessoas pensam, e aí as denúncia de vizinho, aquele vizinho ali, ele é do partido oposto, ou ele está se reunindo com as pessoas, ou ele fala isso, ou ele escuta um tipo de música que fala disso. Então, o Mussolini usou esse recurso, né? As pessoas vestidas de preto, né? Isso também tinha na França, na época da invasão nazista, que alguns franceses se aderiram ao nazismo e ficavam denunciando franceses que que criticavam o governo nazista. Mussolini trabalhou um pouco com isso, né? O Mussolini trabalhou com essa ideia da denúncia, civis que se vestiam, né,
com um determinado uniforme e ficavam fiscalizando as pessoas, ficavam dedando as pessoas, dedurando de opinião. Então você vê que já começa aí quase já entrar no totalitarismo. Tranquilo? Então vamos entender o autoritarismo até onde ele vai. Então ele chegou até aqui, ele está forçando, ele força a barra com a população, ele já destruiu tudo para trás, tudo que é proteção democrática ele já destruiu, e aí ele fica forçando a população, mas a população resiste ainda. Núcleos de poder resistem até que o ditador não aguenta e explode e sai, né? Ou o país quebra, ou as pessoas entram em convulsão e não querem. De alguma forma, nas ditaduras autoritárias, acontece alguma coisa que não dá certo porque ainda a população ela tem alguma certa consciência. Agora que vem o totalitarismo. O totalitarismo ele já é um avanço tão grande no político ideológico que você elimina, você homogeneiza, torna homogêneo a sociedade que ela não acredita que é uma classe, ela não acredita que vai ter resistência. E ela vai reduzindo, ela fica uma massa atomizada. O que é uma massa atomizada? Ela fica uma massa com um pensamento tão comum, né? Tão apolítico, de certo modo, não tão crítico, que ela se torna manipulável pelo ditador até o ponto de que ela não vai ser oposição. E ela, como ela penetra no ideológico da pessoa de modo torna essa pessoa quase que individual, porque ele se sente só. Se ele não fizer parte do grupo, ele vai ser individualizado. E o grupo, ele vai ficar olhando se a tua opinião é divergente. Ele vai deixar você visível. Tá? É como no filme A Onda, onde todo mundo está de branco e você vai com uma roupa diferente, você já fica visível como diferente. E você se sente diferente, você se sente rejeitado pelo grupo. Você se sente denunciado pelo grupo. Então o filme A Onda, filme de 2008, muito legal, um filme alemão inclusive, ele vai retratar muito bem isso. O totalitarismo é quando a voz única, o partido único, uma voz única opressora, uma ideologia dominadora, ela contamina a própria sociedade. E a sociedade compra isso, que a gente vai chamar de massa, a sociedade de massa, ela não é mais politizada, tá? E mesmo a oposição pequenininha que tem dentro dela, ela é soterrada pela opinião consensual de todo mundo pensa daquilo, você fica com dúvida, pela denúncia, pela opressão, de certo modo, da opinião divergente. E esse é o regime totalitarista. Então, para um ditador totalitarista é maravilhoso. Por quê? Você tem a massa com você. E para você construir aquela massa, o que você tem que fazer? Eliminando classes diferentes, como o próprio Stalin fez, né? Eu acho importante nesse momento do vídeo, um caráter técnico que a Hannah Arendt coloca, que o Stalin ele não tinha uma massa. Ele tinha umas classes muito politizadas, porque ele veio da ditadura do proletariado do Lenin. Então ele tinha que eliminar essas classes para ele ter essa massa. A política que é fácil de você dominar. Então ele foi eliminando essas classes, matando mesmo. Classe dos camponeses, depois a classe dos operários, depois a classe da burocracia. Ele foi matando essas classes até um ponto que ele teve uma coisa amorfa, uma massa única, tá? Sem sabor e sem gosto, que fazia tudo o que ele queria. E qualquer divergência que tivesse ali dentro, ou tinha que ser deportado, ou morria, era denunciado, a polícia, no caso, por exemplo, dos nazistas, ia lá e eliminava. Então, no totalitarismo, a voz única ela é tão grande, que ela é uma psicologia social. Ela já invade o corpo da população. E aí vocês vão falar, mas é democrática? Há democracia? Não há democracia, pessoal. Você vai falar, não, professor, mas se a massa toda quer aquele líder é a massa e a massa é o líder, muitas vezes o Hitler já falou isso, não é democrático? Não é democrático, porque a democracia parte do princípio da dissuasão de opinião, da possibilidade da opinião diferente do debate. O totalitarismo não permite o debate. Tanto por lei quanto por atitude dos próprios cidadãos, qualquer opinião contrária ela é divergente. Porque a primeira característica do totalitarismo, a característica mais importante é a criação da massa. A diversidade cultural, a diversidade intelectual, a complexidade de uma nação, ela não vai conseguir ter um regime totalitarista. Um país muito misto, muito misturado, dificilmente você vai ter um totalitarismo. O totalitarismo passa de pensamentos únicos, de raça, de origem, de história, e que determina uma unidade de modo... E você domina aquela unidade, né? Então a gente pode depois estudar isso um pouco no povo alemão, que tinha todas as características para ser impelido por um regime
é um regime totalitarista. Fechou? Então, gente, resumidamente, do autoritarismo para o totalitarismo é uma evolução onde a evolução é sempre para reduzir as igualdades, diminuir o poder de falar, que chega no totalitarismo, que é quando você tem um conceito de massa, você é legitimado pela multidão, as pessoas acatam a tua ideia e oprimem aquele que tem ideia diferente. Você não tem partido político, você não tem classes, você não tem vozes dissonantes, você não tem uma imprensa. Eliminou tudo, neutralizou tudo, normalizou tudo. O Frederick Jameson tem um livro chamado A Questão do Capitalismo na Pós-Modernidade, né? E ele fala dessa questão de homogeneidade, né? Tornar todo mundo gostando da mesma coisa, porque isso é cômodo e isso cria a cultura de massa. Fechou? Pessoal, eu acho que é isso, fazendo essa breve análise aqui para vocês entenderem a diferença do autoritarismo para o totalitarismo. Espero que tenham gostado. Um abraço aí para os acadêmicos do curso de Direito da Universidade Federal de Rondônia, primeira turma do curso de Direito da Universidade Federal de Rondônia, aqui de Vilhena, né? Rondônia. Um abração para vocês, se inscrevam no canal que tem muito conteúdo. E quiçá fazer conteúdos também da área jurídica em breve. Abração, se inscrevam no canal.